grande lição. Quando a pessoa se deprime por questão de pecado, e como ela pode alcançar a libertação desta depressão, a libertação dessa angústia, deste peso. Às vezes as pessoas procuram psiquiatras, psicólogos, e procuram se livrar de pecados que tem dentro de si, e a única forma e saída que ela tem é a confissão, mas ela demora muito. Eu visitei o senhor, fui chamado para orar por ele, estava no balão de oxigênio, já nas ânsias da morte, conhecedor aqui da mensagem, e quando eu cheguei na casa dele, outros já tinham ido, colocado as mãos e orado por ele, mas eu orientei a ele que ele precisava estar certo com Deus, porque se ele partisse, ele precisava confessar os seus pecados. E foi uma situação muito complicada para aquele senhor, porque quando eu evangelizei ele, Deus me levou a ajudá-lo a encontrar o pecado que ele havia cometido, e que ele só tinha uma saída, era a confissão. O resultado é que ele confessou o pecado, chamou a esposa, fez a sua confissão, ele ficou bom, daí uma semana ele ficou bom, quase sai, mas ele partiu. O Senhor o recolheu, mas ele acertou a vida dele. A questão complexa e difícil que existe é quando as pessoas têm a oportunidade de acertarem, de colocarem suas vidas no altar, mas elas esquecem que elas são mortais. E por serem mortais, a nossa alma está em jogo, porque temos um adversário, por nome chamado de Satanás, que ele fará tudo o que ele puder com seus demônios para que a pessoa não acerte a sua vida e parta desta para outra com pecados. E Deus trata muito sério a questão do pecado. Deus não tolera. Ele chega a expressar que, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, como foi nos dias de Noé, seria exatamente agora, aqui nesses últimos dias, e na manifestação do Filho do Homem. Então ele disse que seria da mesma forma. E Deus, através do irmão Brana, disse que se Deus perdoar essa geração por questões de seus pecados, seu comportamento, suas condutas, então Deus terá que ressuscitar Sodoma e Gomorra e perdoá-los, pedir perdão a eles. E este Salmo 32 dá esta grande lição para mim e para você. Aqui do verso 1, nós temos uma boa referência no Salmos 40. Então começa assim no verso 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Deus não cobre um pecado se ele não for confessado. Deus não cobre um pecado se ele não for acertado. Deus lança aquilo no mar do esquecimento quando você confessa. A Bíblia é muito clara que os que confessam e deixam, alcança misericórdia. E você vai encontrar Jesus dizendo: vá e não peques mais. Mas são poucas as pessoas que confessam e deixam o pecado, elas seguem pecando. Veja aqui no Salmos 40, no verso 4 e no verso 5, uma referência que nós temos do versículo 1 aqui do Salmo 32. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Veja, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Para manter um pecado sem confessar, tem que se manter na mentira. No 5 disse: muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não podem contar
diante de ti, se eu os quiser anunciar, e deis a falar, são mais do que se possa contar. Eu me lembro que o irmão Brana ensina-nos que, se nós errarmos 2.000 vezes no dia, se pecarmos 2.000 vezes no dia, Deus nos perdoa 2.001. É claro, se estivermos dispostos a confessar. Então veja, isto aqui seria difícil de contar as maravilhas, o perdão, o livramento que Deus tem nos dado. Quando estamos dormindo, quando estamos acordados, quando estamos andando ou estamos sentados, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, nós temos uma promessa de que o anjo do Senhor acampa-se em nosso redor. Mas o pecado impede que Deus possa nos dar esta segurança. Veja aqui no versículo 2. Ele disse: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Veja como que as Escrituras é muito clara a esse respeito. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Por quê? Porque a alma é a natureza do espírito. A alma é a natureza do espírito. A alma, diz as palavras de Deus, ela é um HD que ela guarda, ela está no coração. No coração humano tem um lugar vazio. A ciência chegou a esta conclusão também, e ali é onde a alma habita. Veja aqui no versículo 3, ou melhor, 2 aos Coríntios, vamos lá, 2 aos Coríntios capítulo 5, vamos pegar uma referência aqui do versículo 2, 2 aos Coríntios, capítulo 5, no verso 19 até o 21. Lembrando, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. O que Paulo diz a respeito disso? 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 19 ao 21. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Eu e você temos à disposição esta palavra da reconciliação. Veja o 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Deus, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Era impossível nos reconciliar com Deus se o verbo não se fizesse carne. Era impossível. Os nossos pecados haviam nos afastado tanto de Deus que Ele não mais ouvia-nos. Mas quando o verbo se faz carne, vem na cruz do Calvário para nossa reconciliação. Aleluia.